que vão pensar de mim? Por que isso de fato te importa? Essas pessoas que podem estar falando de ti, elas são exemplo para ti? Ou tu só tem esse medo baseado nos nossos achismos de que as pessoas vão estar falando da gente? Vamos abordar esse assunto hoje, sobre o medo de julgamento, sobre quantas vezes a gente deixa de iniciar um projeto, deixa de fazer alguma coisa pelo medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar de mim. Eu sou a Simone, esse é o nosso canal Mil Coisas de um Adulto. Hoje esse nosso vídeo vai ser para falar sobre esse medo que atrapalha, acho que muitas pessoas, né? Então, assim, essas pessoas que tu tem medo que te julguem, tu acha que vão rir de ti, tu acha que não vão ser a favor do que tu gostaria de começar, do que tu tem desejo de fazer, de falar. Tu já parou para pensar sobre o porquê disso? Essas pessoas são um exemplo para ti? Ou porque tu só acha que elas vão falar e tu teria vergonha? Porque se essas pessoas são um exemplo para ti, que tu te espelha nelas para ser uma pessoa melhor, daqui a pouco é interessante, de fato, tu entender o que elas pensam, mas da forma que elas possam vir a te ajudar, né? Se elas são um espelho, elas são pessoas que estão um grau acima do que tu tá, do que onde tu almeja chegar. Isso de fato é uma coisa que elas podem estar te dando umas opiniões, umas ajudas ali sobre realmente algo que seja relevante. Mas se a gente ficar parado para pensar sobre as pessoas no geral, sobre minha vizinhança, meus primos, minha família, meus amigos, o que eles vão pensar, eles vão rir de mim. O que isso importa? Se eles não estão numa situação melhor do que a tua, de fato isso é importante? O fato deles rirem de ti faz com que tu não consiga começar. Então, será que é importante eles saberem dos teus projetos? Então, a gente acaba se travando demais por causa disso, né? Desse medo, é uma coisa que eu tenho ainda, né? Cada vez mais eu tô tentando me desvencilhar disso, de me desmentir esses medos, porque na verdade as pessoas, na grande maioria, elas não se importam. As pessoas, elas estão vivendo a vida delas, elas estão correndo atrás das coisas delas e elas não têm tempo de se preocupar com a tua vida. Ah, tudo bem, todo mundo gosta de uma fofoquinha, às vezes fala, ó, o vizinho tá de carro novo, o vizinho tá de namorada nova, ok, mas é uma coisa tão rápida que não faz diferença na vida de ninguém. Será que a gente não tá se privando de ter coisas legais só por causa desse medo e com medo que não tem muito sentido? Porque de fato não importa. O que importa se vão achar legal, ou se vão achar ruim, se vão rir de ti? Imagina se eu não estivesse aqui agora conversando com alguém porque eu tivesse medo do que vão falar de mim. Eu venho aqui e falo coisas que eu falaria com os meus amigos, quando eles conversam. Quando as pessoas me abordam, falam sobre assuntos, eu dou a minha opinião assim como eu estou fazendo aqui agora. E aí eu vou deixar de vir e passar isso numa rede social simplesmente pelo fato de que eu tenho medo de que me julguem. Mas por que quando eu estava no privado com as pessoas falando eu não tinha? Então não faz muito sentido. E outra, o fato de que pessoas, dependendo que, como eu disse, são pessoas que elas realmente elas são um exemplo para mim. Se elas me derem, se elas falarem coisas sobre mim, eu vou querer saber, porque eu gosto de me botem para pensar. Eu gosto sempre que a pessoa me dê se realmente acha alguma coisa sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo, estou tentando, se é alguma coisa que vai ser relativamente bom para mim, para o meu desempenho, eu gosto que me botem para pensar. Eu gosto que me diga, olha, Simone, eu acho que tu poderia fazer assim, ou tu poderia fazer assado por conta disso ou daquilo. Então, realmente, para mim, isso não é uma ofensa. Mas se são pessoas que não estão tentando nada, que não estão construindo nada, não estão fazendo nada, simplesmente tem tempo, né, para falar e julgar a gente, por que que a opinião dessas pessoas vai me servir? Elas estão dando a opinião delas, ok, todo mundo pode dar opinião, eu posso dar opinião, tu pode dar opinião, a vizinha pode dar opinião, mas por que que a opinião da vizinha ou dessas pessoas que não tão mais evoluídas do que eu, vamos supor, por que que essas coisas vão me parar? Então, na verdade, o que que eu acho? Eu acho que novos projetos, para começar, nem devem ser expostos. Porque, por exemplo, tá? Tu tem o teu trabalho, tu é concursado, tu tem a tua estabilidade, tu tem ali a tua segurança de trabalho, vamos supor, tá? Aí tu vai contar para teus amigos que o teu sonho é largar aquilo ali e morar fora do país, tentar a vida de outra forma. Ou então tu vai contar para eles que teu sonho é largar aquele concurso público e virar empreendedor. Aí eu quero abrir uma loja de roupa, eu quero fazer alguma coisa.
E aí os teus amigos vão vir, a primeira coisa, provavelmente vão dizer assim, não, tu não pode, teu concurso é uma garantia, tu tem estabilidade, como que tu vai largar uma segurança dessas, que tu tá seguro para pro resto da tua vida com o teu cargo sem ser demitido, e tu vai largar para empreender, tu sabe o risco que é empreender? Não, não faz isso, tu tá louca, tu deve estar ficando louca. O quê? Tu vai largar tua segurança, teu trabalho, teu concurso, e tu vai embora para outro país aprender falando de. Nem sabe às vezes o idioma, ou quer sair. Tu tá maluca? Como assim tu vai para outro país? Tu vai largar tua segurança aqui para ir passar trabalho em outro país que tu não sabe a língua, que tu fala pouco? Não, isso é loucura, tu tá louca. Aí realmente eles vão sair, e às vezes nem por mal, às vezes sim. Eles vão pegar e vão dizer que tu tá ficando louca, isso vai acabar abalando a tua decisão, porque às vezes tu tá decidido, tu já pensou por tempos o suficiente, tu já pensou como fazer, te programar, quanto tempo tu precisa juntar dinheiro, quanto tu precisa estudar, como que tu vai fazer lá, correu atrás de visto, de passaporte. E aí esses teus amigos, o teu meio, ali a tua família vão dizer, não, tu tá ficando louca, e aí tu vai simplesmente vai largar o teu sonho, o que tu te programou, porque eles acham que não é seguro. E como é que daí para te não decepcionar eles, tu vai ficar fazendo o que tu não quer, trabalhando num emprego que muitas vezes tu não gosta, ou que não te traz mais emoção, que tu vai todo dia por obrigação? Não que tu não possa, né? Tu pode, realmente, tu tem um concurso público, é uma coisa que é mais garantida, mas isso garante a tua alegria, a tua vontade de aprender coisas novas, de viver coisas diferentes. Então, às vezes, tu contar os teus projetos para as pessoas antes do tempo, ou para pedindo, esperando que elas te apoiem, faz com que tu fique realmente seja julgada ou com medo de ser julgada. Eu já acho que esse tipo de coisa, primeiro tu tem que ter certeza do que tu quer, e a partir disso tu tem que correr atrás das coisas que tu quer. E aí depois, quando tá tudo certo, tudo resolvido, tu já tem todos os documentos, tu já tem certeza do que tu vai fazer, tu já tem ali um plano de ação, aí sim tu conta e tipo, o que eles falarem é o que eles falarem, pronto. Algo que não vai te abalar, mas tu falar agora que tu não tá com tudo pronto, é bem possível que tu acabe desistindo de fazer simplesmente pelo julgamento deles mesmos. Então acho que às vezes não vale muito a pena. Aí às vezes tu quer, daqui a pouco tu quer começar a viver de internet, que hoje em dia todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente quer viver de internet pelo fato de que vai fazer o seu horário, ou porque vai ganhar mais dinheiro, ou porque vai poder trabalhar de casa, por um monte de coisa, mas tem vergonha de começar, porque pensa, ai, o que que vão falar de mim? Vai ficar todo mundo me olhando, ai, eu vou gravar na rua, todo mundo ficar me olhando. Hoje em dia, é muito comum as pessoas viverem de internet e saírem gravando vlogs por aí, gravando conteúdo em restaurante, em loja, na rua. E se tu vê alguém olhando, passando, olhando pro celular e falando sozinho, segurando o celular, uma câmera, tu simplesmente vai saber, tu vai até às vezes olhar para ver se tu conhece, se é alguma pessoa que tu já segue, que tu sabe quem é, mas não vai dar bola, tu vai seguir a tua vida como se fazendo as tuas coisas. As pessoas às vezes nem ligam, já estão até acostumadas, que todo mundo hoje em dia usa com a internet, fica gravando coisas, falando coisas, e as pessoas não ligam. E aí tu vai deixar de iniciar a tua vida profissional com a internet, porque tu tem medo que as pessoas te olhem no shopping, na rua, e fiquem olhando o que que tu tá fazendo. Todo mundo vai saber o que tu tá fazendo, e dane-se. Vão olhar ali por menos de 30 segundos e vão voltar a fazer o que estavam fazendo, as suas coisas, e não estão nem aí. As pessoas estão vivendo a sua própria vida. Então, assim, é normal a gente ter medo. Medo de julgamento é um medo muito comum, mas o que a gente não pode é deixar o medo para a gente. Não ter que vamos desmentir esse medo, vamos dizer para nós mesmos o que que esse medo, o que que acontece se eu conseguir, se eu fizer o que eu quero. Bom, de bom acontece isso, isso, isso. E de ruim, o que que pode acontecer? Pode acontecer que alguém vai rir de mim. E isso muda a minha vida? Se alguém rir de mim, e se alguém falar de mim, eu posso ficar triste na hora que eu souber ali o que a pessoa falou, mas muda a minha vida? Muda alguma coisa? Não, então dane-se, deixa que fale. Tá tudo bem. Vamos pensar nas coisas legais que podem acontecer quando a gente vai atrás dos nossos projetos, nossos sonhos, nossas vontades, e vamos fazer, vamos ir atrás. Dane-se o que o coleguinha falou, ele pensou, é só o que ele pensou, e daqui a pouco ele tá rindo da outra coleguinha e tu já nem lembra mais de ti, nem lembra que tu existe. Então, assim, vamos mostrar para nós mesmos que faz sentido o que a gente quer, correr atrás daquilo, que se a gente enfrentar esse medo, que a gente enfrentar esse medo de julgamento, esses outros medos que vêm junto,
o que que é a vitória, a conquista que a gente vai ter, né, fazendo aquelas coisas. Se a gente não for parado, se a gente não se deixar parar por esse medo de ser julgado. E o que os outros falam é sobre eles. É simplesmente o que que eles imaginam, o que que eles pensam sobre as crenças deles, sobre as ideias deles, é o que que eles acham sobre aquilo. Mas o que eles acham sobre aquilo, eles podem usar sobre a vida deles, não sobre a tua. Qual sentido faz eu pegar e dar opinião na tua vida se eu não vivo a tua vida, eu não sei como é viver a tua vida, a tua realidade? Eu posso, se tu quiser, eu posso te dar uma opinião, ou às vezes eu posso até, sem tu me pedir, acabar falando alguma coisa, ah, mas e se tu fizer isso, ou fizer aquilo, fizer diferente, ou ah, como que é isso? Como que tu consegue fazer essa tal coisa? Mas se eu não vivo a tua vida, que diferença faz a minha opinião? A não ser que eu seja uma pessoa próxima de ti, esteja tentando te ajudar porque tu me pediu ajuda, né? Não porque eu queira te dar ajuda que tu não pediu, mas então não faz sentido. Às vezes as minhas crenças não fazem sentido com a tua vida, assim como as tuas crenças não fazem sentido e não podem interferir na minha vida, porque cada um sabe como vive, o quão bom ou ruim é viver daquela maneira. Então, o comentário do amigo vai ser sobre a perspectiva dele sobre aquilo ali, sobre uma coisa que ele acha diferente, que ele não faria, ou que ele faria também, que ele queria ter coragem, ou quem sabe ele vai ver tu fazendo para se espelhar e dizer, poxa, ele começou, ele conseguiu, eu vou conseguir também, eu vou fazer. Daqui a pouco vai te dizer, bah, eu vi tu fazendo e agora eu faço também, que legal. Então, isso pode ser sempre uma coisa positiva. Medo todo mundo tem de alguma coisa, mas a diferença é o que que a gente faz com esse medo. Tem épocas que o medo paralisa a gente, mas quando a gente começa a entender e desmentir ele, as coisas começam a ficar bem mais fáceis. Então, tem uma vida boa para viver aí, basta a gente acreditar na gente, a gente acreditar no sonho da gente, correr atrás, se qualificar, buscar os nossos objetivos e não pensar no que os outros querem, no que os outros falam, dane-se. Ah, eles falaram de mim, tá bom, né? E daí, o que que tem? Daqui a pouco ele esquece, daqui a pouco fala de outro e tá tudo bem. Então vamos começar a olhar para as nossas coisas com mais carinho, sem medos, sem pudores, começar a correr atrás dos nossos objetivos, das nossas conquistas, que aí logo com certeza virão as vitórias. E aí depois a gente pode trocar ideias aqui. Me conta aqui qual é o medo que tu tem, do que tu gostaria muito de fazer, mas tu não consegue começar ou avançar porque tu tem medo do que estão falando ou do que podem vir a falar. Conta aqui pra mim que aí eu vou adorar saber e tentar conversar contigo sobre isso. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.